Você é fã dos clássicos do cinema? Se você for, provavelmente você já fez a maratona da trilogia completa do Godfather. Então, se você também é fã dessa trilogia, siga o coelho e aprenda a jogar. Esse vídeo é um oferecimento Legion Board & Card Games. Acesse www.legioncg.com.br e um apoio Ludotable, a melhor opção de mesas para board games. Coloque o tabuleiro no centro da mesa, com a miniatura do Don Corleone no espaço do ato 1 e o carro da polícia no primeiro espaço da trilha de fases. Crie pilhas separadas e viradas para cima com as cartas de dinheiro e mercadorias ilegais e deixe-as próximas ao tabuleiro. Então crie duas pilhas com as peças de negócios, uma com os negócios azuis e outra com os negócios vermelhos. Em um jogo para 4 jogadores, posicione uma peça de negócio azul no espaço disponível do território 1. Se estiver jogando com 5 jogadores, adicione também outras peças de negócios azuis nos espaços dos territórios 2 e território 3. Embaralhe as cartas de trabalho, que são as cartas com a ilustração do Don Corleone no verso. Para 2 jogadores, abra 2 cartas. 3 e 4 jogadores, abra 3 cartas. E 5 jogadores, 4 cartas. Nesse setup, eu estou considerando uma partida para 4 jogadores. Portanto, eu vou abrir 3 cartas. As outras cartas, deixe uma pilha virada para baixo, próximas à reserva. Separe as cartas de aliados pelos atos 1, 2 e 3. Deixe as cartas de ato 2 e 3 próximas à reserva de cartas. Então, embaralhe as cartas do ato 1 e abra uma quantidade de cartas igual ao número de jogadores na partida menos 1. Para esse meu setup de 4 jogadores, vou abrir 3 cartas e posicionar na parte de baixo do tabuleiro principal. As outras cartas retornam para a caixa do jogo. Se você estivesse jogando com 5 jogadores, abriria mais uma carta. Cada jogador escolhe uma das famílias e pega todos os componentes na cor da família. Uma mala de metal, 9 marcadores de controle, 2 miniaturas de capangas, que são as miniaturas de base quadradas, ou 3, em um jogo para 2 jogadores, e 3 miniaturas de membros da família, que são as de base redondas. Os membros da família são o Dom, o Consigliere e o Herdeiro. Eles são diferentes apenas no visual, mas para propósito do jogo são exatamente a mesma coisa. No meu setup, como eu estou considerando 4 jogadores, não vou usar a terceira miniatura de base quadrada, então ela pode voltar para a caixa do jogo. Cada jogador mantém a sua miniatura de Dom, colocando o Consigliere ao lado do ato 2, na trilha de atos, e o Herdeiro ao lado do ato 4. Você pode diferenciar as miniaturas olhando pelo manual. Coloque as 3 miniaturas de aliados próximas à reserva de cartas. Elas representam o prefeito, o chefe do sindicato e o delegado da polícia. Cada jogador pega exatamente as seguintes cartas e adiciona sua mão de cartas. Uma carta de 1 dinheiro, uma carta de 2 dinheiros e uma carta de 3 dinheiros, além de 2 cartas aleatórias do baralho de trabalhos. Então, entregue o marcador de cabeça de cavalo para o jogador que assistiu o Poderoso Chefão mais recentemente, ou então sorteie de outra forma qualquer. Pronto, já podemos começar o jogo. O Godfather é dividido em 4 rodadas. Elas são chamadas de atos, e cada ato é dividido em 5 fases que você marca pelo carrinho da polícia. A primeira fase é abrir novos negócios. Nessa fase, pegue uma peça de negócio azul da pilha e adicione ao território de menor número no tabuleiro. Durante os atos 1 e 2, vamos pegar os negócios de cor azul. Nos atos 3 e 4, pegamos os negócios da pilha vermelha. A segunda fase é a fase de negócio de família, onde os jogadores vão realizar a maioria de suas ações. Nessa fase, os jogadores se alternam realizando uma única ação entre 4 ações disponíveis. A primeira delas é utilizar um capanga, que é a figura de base quadrada,
para extorquir à frente de um negócio. Para isso, o jogador precisa posicionar uma miniatura de capanga, que são as miniaturas de bases quadradas, em um espaço vazio de qualquer negócio do tabuleiro. Então, esse jogador recebe todos os benefícios mostrados na parte de baixo daquele negócio. Sempre que um jogador extorquir à frente de um negócio, se outro jogador estiver no controle daquele território, ele também recebe o benefício da frente do negócio. O jogador ativo escolhe a ordem de quem realiza primeiro os benefícios. Ainda vamos falar sobre os domínios de território. A outra ação possível é utilizar uma miniatura de membro da família, de base redonda, e posicioná-lo nos espaços redondos dos territórios. Esses espaços podem ligar 2 ou até mesmo 3 territórios ao mesmo tempo. Repare que alguns espaços só estão disponíveis para 3 ou mais jogadores. Nessa ação, o seu membro da família vai extorquir os fundos de todos os negócios dos territórios adjacentes. São os benefícios que estão na parte de cima dos negócios. Para essa ação, o controlador dos territórios não recebe benefício. Com essas ações, podemos conseguir mercadorias ilegais, que podem ser utilizadas para cumprir um trabalho. Essa é a terceira ação disponível. Você pode cumprir trabalhos da sua mão ou trabalhos públicos, que ficam disponíveis na borda do tabuleiro. Então, entregue as mercadorias pedidas no lado esquerdo da carta e receba o bônus descrito na parte de baixo da carta. Se você concluir um trabalho público, não coloque outra carta no espaço daquele trabalho. Ele ficará vazio até o final da rodada. Geralmente, esses trabalhos vão te dar uma quantidade de cartas de dinheiro e um efeito, que você aplica imediatamente. Você escolhe se quer receber as cartas de dinheiro antes ou depois de realizar o efeito. Ao completar o trabalho, coloque a carta de trabalho dentro de sua maleta. Ela não terá função alguma no decorrer do jogo, mas no final da partida pode te dar bônus em dinheiro. E devolva as mercadorias ilegais utilizadas para cumprir o trabalho para a pilha de mercadorias. Se uma pilha de mercadorias ilegais se esgotar, você não recebe mais daquela mercadoria. Existem 4 tipos de mercadorias: as armas, o dinheiro sujo, as bebidas e as drogas. As drogas funcionam como um coringa das outras cartas de mercadorias ilegais. Todas elas servem para realizar trabalhos. Se um efeito ou uma carta de trabalho fala para você receber 2 cartas de 2 dinheiros, você precisa receber exatamente essa quantidade de cartas de 2 dinheiros. Você não poderia pegar 4 de 1, ou uma de 3 e uma de 1. Ao longo de todo o jogo, você nunca pode trocar o seu dinheiro. Por exemplo, dar 5 cartas de 1 para pegar uma de 5. As cartas sempre precisam ser exatamente o que o jogo diz para você pegar. Caso você precise pegar uma carta de dinheiro e essa pilha tenha se esgotado, por exemplo, pegar uma carta de 3 dinheiros e não ter mais cartas de 3 dinheiros disponíveis, você precisa pegar uma carta do valor menor seguinte, que no caso seria de 2 dinheiros. E você não poderia pegar uma nota de 2 e uma nota de 1. Você vai receber apenas uma nota de 2 dinheiros. Já a pilha de cartas de trabalhos, se ela se esgotar, embaralhe a pilha de descarte e forme um novo baralho de trabalhos. A última ação disponível é jogar uma carta de aliado de sua mão. No ato 1, ninguém terá cartas de aliado ainda. Mas a partir do segundo ato, é possível usar essas cartas. Você deve baixar a carta de sua mão e aplicar o efeito imediatamente. Você não perde esse aliado. Ele vai retornar para sua mão no final da rodada. Nós conseguimos essas cartas na fase 4 da rodada. Algumas cartas de trabalhos ou efeitos de aliados podem balear uma miniatura. Se uma miniatura for baleada, remova-a do espaço e coloque-a deitado no rio Hudson. Ela é considerada fora do jogo, mas retornará para aquele jogador no final da rodada. Algumas cartas de aliados permitem o posicionamento de miniaturas neutras, que podem ser posicionadas no tabuleiro ou movidas, caso já estejam em jogo. Quando um jogador posiciona a miniatura neutra em jogo, ela é considerada da família daquele jogador. Mas assim que ele passa a vez, a miniatura volta a ser considerada neutra, não pertencendo a nenhum jogador, mas permanecendo no mapa. Então vocês viram que das 4 ações disponíveis, 2 utilizam miniaturas e 2 utilizam cartas das nossas mãos.
No nosso turno, a gente é obrigado a fazer uma ação, a gente não pode passar a vez. Então, quando um jogador fica sem miniaturas, ele não pode mais realizar ações. Mesmo que você tenha trabalhos para cumprir ou aliados para jogar da sua mão, se você não tiver mais miniatura, o seu turno passa automaticamente. Então, controle bem aí o uso das suas miniaturas. Entramos então na fase de guerra de territórios. Nessa fase, vamos verificar quem tem a maior influência em cada território do mapa. Começando pelo território 1, verifique a influência de cada família ali. Cada miniatura contribui com 1 ponto de influência. Repare que os capangas ficam dentro dos territórios, enquanto que os membros das famílias ficam nas adjacências. Qualquer membro da família adjacente a um território é considerado dentro daquele território. Isso vale tanto para a fase de guerra de territórios, quanto para efeitos que afetam miniaturas dentro de um território. Então compare as influências de cada família e quem tiver mais influência posiciona seu marcador no espaço de controle do território. Em caso de empate, ninguém ganha o controle do território. Miniaturas neutras também são levadas em consideração aqui, como se fossem uma família extra. Se elas vencerem ou empatarem em influência, não posicione marcadores no território. Então, nesse exemplo, no território 1, temos 1 ponto de influência da família neutra e 1 ponto de influência da família azul. Ninguém vai controlar esse território porque deu empate. No território 6, temos 2 pontos de influência da família azul e 1 ponto de influência da família roxa. Então, a família azul posiciona o seu marcador de controle naquele território. No território 7, temos 1 ponto de cada uma dessas 3 famílias. Por causa do empate, também não vamos posicionar marcador algum na área de controle. Você deve fazer isso para cada território do mapa. Nas rodadas seguintes, mesmo que um jogador tenha o controle do território, se ele teve mais influência naquele território, posicione outro marcador em cima do marcador daquele jogador. Os marcadores de baixo permanecem no tabuleiro para pontuação de final de jogo. Se um jogador ficar sem marcadores em sua reserva, ele pode mover o marcador de outro território para o território em que ele ganhou o controle. Ele pode fazer isso mesmo que o marcador movido não seja o do topo da pilha. Os jogadores que possuírem seus marcadores no topo da pilha de controle são os atuais controladores daquele território e, portanto, poderão receber os benefícios quando o outro jogador extorquir à frente de um negócio daquele território, seja utilizando uma miniatura de capanga ou por habilidades de extorquir à frente de um negócio, por exemplo, vindas de uma carta de trabalho. Entramos agora na 4ª fase, a fase de suborno. Nessa fase, vamos oferecer suborno para tentar alianças. É a fase em que podemos conseguir as cartas de aliados. Os jogadores secretamente selecionam qualquer quantia em cartas de dinheiro que estejam dentro de suas malas e colocam na tampa das maletas. Ele pode até mesmo não colocar nenhuma carta de dinheiro se assim desejar. Suas cartas de dinheiro que estão em suas mãos não podem ser utilizadas nessa fase, apenas as que estão dentro da maleta. Assim que todos os jogadores tiverem feito suas seleções, eles revelam as cartas da tampa simultaneamente. O jogador que ofereceu o maior suborno paga a carta de dinheiro para a reserva e pega uma das cartas de aliado disponíveis, que vai para a sua mão. Então, o segundo colocado faz o mesmo e assim por diante. Se houver empate, o jogador mais próximo ao jogador inicial na ordem do turno vence o desempate. Como sempre terá um aliado a menos que o número de jogadores, pelo menos um jogador ficará sem carta. Esse jogador não precisa gastar o dinheiro oferecido, retornando as cartas para dentro de sua mala. Então, nesse caso, o jogador azul pagaria sua carta de dinheiro para a reserva, escolhendo uma carta de aliado. E o jogador amarelo faria o mesmo, pagando a sua carta para a reserva e ficando com a última carta de aliado. O jogador vermelho, como não comprou nenhuma carta, ele pode retornar o seu dinheiro para sua maleta. Caso um jogador que não tenha oferecido dinheiro não fique em último, esse jogador não poderá comprar carta de aliado. Para pegar uma carta, você precisa oferecer, no mínimo, um dinheiro. Se você conseguiu alguma carta de aliado, coloque-a em sua mão, e ela poderá ser jogada no ato seguinte. No ato 4, pule essa fase,
já que não haverá outra rodada depois para jogar essas cartas. Chegamos na última fase, que é a fase de tributo ao dom. Nessa fase, os jogadores recuperam todas as cartas de aliado que tenham jogado durante o ato e as colocam em suas mãos, assim como a carta de aliado recém-adquirida. Verifique o limite de cartas na mão permitidas naquele ato e descarte até ficar com um número igual ou menor que o limite. Cartas de dinheiro e mercadorias ilegais voltam para suas pilhas e cartas de trabalho vão para uma pilha de descarte. Qualquer aliado descartado é removido do jogo. Repara que durante o ato, a sua mão pode extrapolar o limite de cartas nela. É só na fase de tributo ao dom que você precisa descartar para ficar com o limite de cartas na mão. Antes de iniciar o ato seguinte, existe uma etapa entre atos, onde você primeiro deve remover todas as miniaturas do tabuleiro e devolver aos seus donos. Miniaturas neutras voltam para a reserva. Então mova a miniatura do Corleone para o ato seguinte. E se for iniciar o ato 2 ou o ato 4, os jogadores recebem suas novas miniaturas de membros da família. Reabasteça os trabalhos públicos, reparando no limite de cartas de acordo com o número de jogadores. Remova do jogo qualquer carta de aliado que possa ter sobrado no tabuleiro. Embaralhe as novas cartas do ato seguinte e sorteie novos aliados, sempre o número de jogadores menos 1. E devolva para a caixa do jogo os aliados restantes. Essa fase de entreatos não acontece no final do ato 4. Ao invés disso, a gente vai para os bônus de final de jogo. Também, na fase de tributo ao dom do ato 4, o seu limite de cartas na mão é de 2 cartas. E se essas cartas forem cartas de dinheiro, você pode colocar dentro da sua maleta, coisa que você não pode fazer nos outros atos, só no ato 4 e só se forem cartas de dinheiro. Então, os jogadores abrem suas maletas, separam todas as suas cartas de dinheiro e trabalhos concluídos. Os jogadores vão receber bônus pela quantidade de tipos de trabalhos que cada um realizou. Para cada cor, verifique qual jogador completou mais trabalhos e ele recebe 5 dinheiros. Se houver empate, todos os jogadores empatados ganham os 5 dinheiros. Nesse exemplo, os jogadores azul e roxo completaram mais trabalhos amarelos. Então, cada um vai receber 5 dinheiros. Para os trabalhos azuis, o jogador roxo completou 2 trabalhos, recebendo mais 5 dinheiros. O jogador vermelho completou mais trabalhos cinza, ganhando 5 dinheiros. E o jogador azul e o amarelo completaram 2 trabalhos verdes cada. Então, eles recebem 5 dinheiros. Agora vamos comparar os controles de território. Para cada território, verifique o jogador com mais marcadores posicionados nele. O jogador com mais marcadores naquele território ganha 5 dinheiros. Em caso de empate, o jogador que tiver o marcador mais acima na pilha ganha o desempate. Faça isso para cada território. Os jogadores somam seus dinheiros e o jogador que tiver mais dinheiros é o vencedor. Em caso de empate, o jogador que tiver recebido mais bônus de controle de território fica com a vitória. Então agora, para finalizar, vamos ver aí o que fazem os efeitos dos espaços de negócios. A mala é a forma como conseguimos guardar o dinheiro de nossa mão em nossas maletas. Revele uma única carta de dinheiro aos outros jogadores e coloque em sua maleta. A carta com a figura do Dom Corleone permite que você compre 2 cartas de trabalhos, escolha uma para colocar em suas mãos e a outra vai para a pilha de descarte. Esses efeitos permitem que você descarte uma carta qualquer para pegar exatamente o que está mostrando no espaço. Nesse exemplo, você pode descartar uma carta para pegar uma carta de mercadoria ilegal que não sejam as drogas. Assim como esse espaço, que permite que você descarte 3 cartas quaisquer da sua mão para pegar exatamente uma carta de 3 dinheiros e uma carta de 5 dinheiros. Espaços que mostram uma carta de mercadoria ilegal permite que você pegue uma carta exatamente desse tipo. Por fim, o espaço com a cabeça de cavalo. Você ganha uma carta de 1 dinheiro e um marcador de jogador inicial. Se o território desse negócio for dominado por outro jogador, como o jogador ativo escolhe a ordem em que os jogadores realizam o efeito, é como se o outro jogador realizasse primeiro, pegando o marcador de primeiro jogador, e você realizando em seguida, ficando com o marcador de jogador inicial. E isso é tudo que você precisa saber
para jogar o Godfather, o Império Corleone. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve aqui no canal também para conhecer novos jogos, aprender a jogar, saber a minha opinião sobre os jogos que eu falo aqui e também acompanhar gameplays disponíveis aí no canal. Beleza? Não se esqueça aí de seguir o Coelho também nas redes sociais que está na cartela final aqui do vídeo. Eu sou o Davi Coelho e vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.